Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o ataque de Israel contra o Irã, a Operação Leão em Ascensão, uma grande operação israelense que visou vários alvos lá no território iraniano, uma operação que aconteceu com muito sucesso, 200 aviões, equipes do Mossad em solo no Irã. Teve um ataque estilo da Ucrânia lá contra os aviões russos. O Mossad montou uma base dentro do Irã para fazer o ataque contra vários alvos lá dentro, uma operação muito bacana. A gente vai avaliar aqui rapidamente os aspectos geopolíticos dessa história. Por quê? Porque lá no canal Mundo em Revolução eu fiz um detalhamento muito grande. Primeiro eu fiz uma live ontem, enquanto estavam acontecendo os principais ataques, as 4 primeiras ondas de ataque, a gente acompanhou ao vivo numa live lá no canal Mundo em Revolução, e depois eu já fiz um vídeo também lá no canal Mundo em Revolução, fazendo um resumo de tudo o que aconteceu ontem, tanto o ataque israelense contra o Irã, quanto a retaliação do Irã contra Israel, que foi bem pequena, tá? Foram só 100 drones Shahed, uma coisa muito pequena realmente. Então eu não vou entrar em detalhes aqui. O que eu quero avaliar com vocês aqui é um aspecto só, as consequências geopolíticas disso. Isso vai gerar a Terceira Guerra Mundial? Israel está agredindo uma vítima inocente, né? Ou seja, Israel está ferindo o PNA? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Peter Fica Feliz em Dar o Furo, Queremos Ver o Peter de Barba Rosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu falei para vocês, se você quiser uma visão detalhada do que aconteceu ontem, você tem os 2 links aqui na descrição desse vídeo, o link para o nosso vídeo da live, que durou aí 2 horas de vídeo, 1h30 de live, em que a gente acompanhou esse ataque israelense ao vivo enquanto ele estava acontecendo, e o link para o vídeo mais resumido, só meia hora de vídeo, sumarizando todas as informações que aconteceram durante o ataque, mas de maneira bem mais detalhada. Aqui a gente vai falar muito por alto, tá? Pois bem, Israel iniciou ontem a Operação Leão em Ascensão, uma operação que visa desabilitar o programa nuclear do Irã, né? Então como é que começou essa história? Vocês sabem que há muito tempo o Irã pretende ter uma arma nuclear. E recentemente o Irã tentou atacar Israel usando seus proxies, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis do Iêmen. São todos grupos terroristas que são proxies do Irã, todo mundo sabe disso. E o Irã atacou Israel através desses proxies, né? Israel retaliou, destruiu o Hamas está praticamente destruído, o Hezbollah também totalmente aleijado. Os Houthis ainda têm alguma capacidade militar, mas como eles estão longe de Israel, não conseguem fazer muita coisa. Então Israel basicamente anulou os proxies do Irã. Isso fez com que o Irã buscasse a arma nuclear com muita força. Ou seja, o que aconteceu nessa história? Israel feriu o PNA? Israel atingiu um Estado que é inocente, que não estava no conflito? Não, Israel estava se valendo contra a ameaça do Irã. Sempre foi um ataque do Irã, esses ataques do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis, sempre foi o Irã por trás disso, né? Embora Israel tenha eliminado as ameaças mais próximas, tanto o Hamas quanto o Hezbollah, os Houthis continuam lançando foguetes de tempos em tempos, mísseis contra Israel. Israel tem que responder a essa ameaça. A única alternativa seria, alternativa número 1, fazer no Iêmen o que fez no Hamas, ele invadir a faixa de Gaza completamente. Invadir o Líbano completamente para eliminar o Hezbollah, invadir o Iêmen completamente para eliminar os Houthis. É impossível, é muito caro esse tipo de coisa. Qualquer outra alternativa que segue é você enfraquecer o regime do Irã de forma que eles não tenham capacidade de usar esses proxies para atacar Israel, e foi esse o caminho que Israel fez, né? É muito importante notar que há 60 dias atrás, exatamente 60 dias atrás, teve um comunicado conjunto de Israel e dos Estados Unidos dando um prazo de 60 dias para o Irã assinar um acordo de não proliferação nuclear. A proposta americana era que o Irã poderia ter quanto urânio quisesse, mas o urânio enriquecido seria fornecido pelos Estados Unidos. Não seria enriquecido dentro do Irã, porque dessa forma os Estados Unidos poderiam garantir que ele só iria enriquecer urânio até a necessidade para usinas nucleares e para outras atividades médicas, não chegaria ao nível de enriquecimento de urânio para bombas nucleares, né? É o mesmo acordo que os Estados Unidos têm com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes Unidos e vários outros países no Oriente Médio. Os Estados Unidos dá para eles quanto urânio eles quiserem. Ah, quero mais urânio. Tá aí mais urânio, não tem problema. Mas não pode enriquecer urânio no seu território.
Então, essa foi a proposta feita para o Irã, que não tem nenhum lado negativo. Os Estados Unidos se comprometeu a fornecer o urânio que fosse necessário, né? Só se o Irã quiser mesmo ter a bomba atômica, e aparentemente esse era o objetivo. Pela primeira vez em 20 anos, a IAEA, que é um órgão das Nações Unidas, lembra, as Nações Unidas é fortemente pró-árabe, pró-Irã, pró-Palestina, então não se trata aqui de uma coisa feita levianamente. A IAEA, que é um órgão da ONU, pela primeira vez em 20 anos, disse que o Irã emitiu um relatório dizendo que o Irã está falhando em seu programa de armas na contenção, né, nos acordos que existem para não proliferação nuclear. Então o Irã rasgou esse acordo que tinha com o Ocidente, e isso é mais um motivo para Israel atacar o Irã. Esse relatório foi emitido ontem. Ou seja, as coisas estavam todas encaminhadas. Foi dado um prazo de 60 dias para o Irã se conformar e fazer um acordo com os Estados Unidos. Não houve esse acordo. O ataque foi feito por Israel, né? Israel lançou os seguintes avisos aqui. Ó. O exército israelense lançou um ataque preemptivo, preciso e combinado com ofensiva para atacar o regime nuclear do Irã. O que quer dizer isso daqui? Foi um ataque que incluiu gente lá no Irã, tá? O Mossad infiltrou várias equipes dentro do Irã. Então, por exemplo, a primeira onda do ataque foi feita justamente aqui, ó, com drones lá dentro do Irã contra as forças iranianas, visando o sistema de defesa antiaéreo do Irã. Então, quando chegaram os jatos israelenses, o Irã já não tinha defesas antiaéreas mais, porque já tinham sido destruídas por drones lançados de dentro do território do Irã por equipes do Mossad que estavam lá dentro. Então, um ataque muito parecido, inclusive, com o ataque que a Ucrânia fez com os bombardeiros russos lá, né? A Ucrânia também montou uma base lá em Chelyabinsk e dali fez os ataques em várias bases russas. O Mossad montou uma base lá no Irã, dentro do Irã o Mossad tem uma base. A gente não sabe se o Mossad mantém a base, desmontou a base, ainda tem a base ainda, mas o fato é que foi feito lá de forma muito similar com a Ucrânia esse ataque ali, né? Aí depois que estavam desabilitadas as defesas antiaéreas do Irã, dezenas de jatos, foram 200 jatos israelenses no total, 200 caças israelenses no total, fizeram os primeiros ataques, incluíram ataques em dúzias de alvos militares, inclusive empresas ou os sites de produção e enriquecimento de urânio em diferentes áreas do Irã, né? Hoje, o Irã está muito próximo de obter uma arma nuclear. Armas de destruição em massa nas mãos de um regime iraniano são uma ameaça existencial ao Estado de Israel e ao mundo como um todo. Um parêntese muito importante aqui, vários líderes do mundo árabe ajudaram Israel, apoiaram Israel nesse ataque. A Arábia Saudita não quer o Irã com arma nuclear, os Emirados Árabes Unidos não querem, a Jordânia não quer, o Iraque não quer, a Síria não quer. Nenhum país do mundo árabe quer o Irã com armas nucleares, porque sabe que o Irã ameaça Israel, é verdade, mas ameaça todos eles. O mundo muçulmano tem essa grande briga entre xiitas e sunitas, e isso é uma coisa milenar, e de qualquer forma, mais do que isso, mais importante do que isso, eu diria, essa ânsia do Irã de dominar o mundo árabe, porque acha que os outros fazem muito pouco e coisa e tal. Então, isso seria um risco existencial para todos os países do Oriente Médio, para todo mundo de forma geral, né? Então, o Estado de Israel decidiu que não tinha escolha que não seja cumprir a obrigação de agir em defesa de seus cidadãos, e dessa forma foi requerido a fazer isso daqui, né? Bom, o secretário de Estado Marco Rubio dos Estados Unidos disse que Israel essa noite tomou a ação unilateral contra o Irã, ou seja, o Marco Rubio está dizendo que os Estados Unidos não têm nada a ver com isso. Nós não estamos envolvendo nos ataques contra o Irã e nossa prioridade principal é proteger as forças americanas na região. Israel nos avisou que acreditaria que essa ação era necessária para sua defesa. O presidente Trump e a administração tomaram as medidas necessárias para proteger nossas forças e continuam em contato com nossos parceiros regionais. Eu vou ser claro, o Irã não deve alvejar os Estados Unidos, os interesses americanos e seu pessoal. Ou seja, ele está dizendo que os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. É lógico, os Estados Unidos ajudaram Israel, né, forneceram armas para Israel. O que o Marco Rubio está dizendo aqui, ele está abrindo um canal de negociação com o Irã. Se o Irã quiser aceitar agora o acordo de não enriquecimento de urânio, isso está aberto. Foi o que disse o Trump nesse outro post aqui na Trump Social. Eu dei ao Irã a chance depois de fazer um acordo. Eu falei para eles com palavras muito duras, faça isso. Não importa quão duros vocês tentaram, não teve como chegar num acordo, não conseguimos fechar o acordo. Eu disse para eles que seria muito pior
de qualquer coisa que eles imaginassem ou pudessem ter antecipado, e que os Estados Unidos faria o melhor e desenvolve os equipamentos militares mais letais que existem no mundo de longe, né? Isso ele tem razão, tá? De fato, o equipamento israelense é muito superior ao equipamento russo, que é usado pelo Irã, né? A gente vê isso até na Ucrânia. A Ucrânia recebe dos Estados Unidos equipamento de segunda linha, né? Vamos combinar. Recentemente Israel mandou os Patriot para a Ucrânia porque recebeu os THAAD. Os THAAD são a defesa antiaérea americana de mais alto nível, a mais recente, já está em Israel. Por isso que Israel não precisava mais dos Patriot e enviou para a Ucrânia. A Ucrânia está com equipamento de segunda linha e ainda está dando uma surra nos russos ainda, né? Então, o equipamento ocidental é realmente muito superior aos russos. E você vê, ainda conta com a inventividade de Israel. Israel tem uma capacidade de inteligência muito grande, conseguiu infiltrar o pessoal lá, destruir as defesas antiaéreas. Fantástico o ataque, né? Então, no final, o Trump fala aqui, ó, não tenham mais mortes, mais destruição, apenas assine isso, assine o acordo, antes que seja tarde demais, e não sei o que lá. Ou seja, os Estados Unidos se colocou fora disso para ficar como... Os Estados Unidos está junto com Israel nisso daí, tá? Mas se colocou fora disso de forma que permite que o Irã negocie com os Estados Unidos e feche o acordo. Se fechar o acordo, para tudo, acabou, não tem problema, vamos encerrar o enriquecimento de urânio no Irã e seguir com a vida. Se vai acontecer isso, eu acho pouco provável, mas vamos ver o que vai acontecer em seguida, né? Então, essas são as coisas. Começou a Terceira Guerra Mundial? Eu acho que não. Eu acho que Israel destruiu o Irã completamente. O Irã não vai ter capacidade de reação. Isso fica muito claro até pelo fato de que o retorno do Irã foi muito pequeno, tá? O Irã chegou a retaliar Israel com drones, cerca de 100 drones Shahid, o que na Ucrânia é conhecido como terça-feira, ou seja, dia normal. Todos os dias tem 100 drones Shahid contra a Ucrânia. E a Ucrânia derruba a maior parte deles e não causa dano. Esses drones que foram lançados contra Israel foram derrubados, todos eles, inclusive derrubados pela Jordânia, derrubados pela Arábia Saudita, derrubados pelo Iraque. Ou seja, os países da região ali estão do lado de Israel nessa, porque ninguém quer o Irã com bomba atômica nessa história, né? Então, foi um ataque muito grande. De novo, eu não vou entrar em detalhes aqui do ataque. Essas aqui são as instalações principais do Irã. Todas elas, a partir desse paralelo aqui para cá, foram todas destruídas, foram todas atacadas. Estão aqui os pontos do ataque de ontem no Irã. E a gente teve algumas coisas bastante sérias aqui. Ó. Teve eliminação direta de líderes do Irã, né? Todo o alto comando iraniano, tanto militar quanto político, foi visado. Então você vê o apartamento aqui foi atingido diretamente para eliminar alguém que morava aqui. No final das contas, toda essa estrutura de comando aqui da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e do exército iraniano foi eliminada nesse ataque, principalmente os dois principais líderes aqui foram eliminados. Então, assim, foi um ataque com muito sucesso. Isso acabou com a ameaça do Irã? Acabar não acabou. Mas o Irã tinha preparado os mísseis balísticos para responder imediatamente caso Israel atacasse. O que aconteceu? Israel desabilitou todos os mísseis balísticos do Irã antes que o Irã pudesse lançar esses mísseis. Então, pelo menos, rapidamente o Irã não vai conseguir retaliar. Acabou retaliando só com os drones Shahid, que, bom, basicamente é nada, como eu falei, né? Todos os pilotos israelenses voltaram para Israel sem ter problema nenhum, então foi um enorme sucesso essa operação israelense contra o Irã. Vamos torcer para que a coisa se encaminhe para um acordo, para que o Irã aceite o acordo e a coisa acabe em paz. Caso contrário, vai continuar a operação. Essa daqui é a imagem da base de Nantes, que é o principal ponto de enriquecimento de urânio do Irã, e que foi muito atingida. Ela é toda subterrânea, são vários andares subterrâneos que tem ali em Nantes. O Israel usou vários mísseis Bunkbuster para chegar lá, mísseis enormes, né? E você pode ver aqui que os foguinhos aqui são pequenininhos, né? Mas são pequenininhos porque é só o buraquinho que sobrou, né? O míssil entrou, explodiu tudo lá dentro, o foguinho fica saindo por isso daqui. Essa imagem aqui não mostra muito, mas tem outras imagens que mostram várias colunas dessa, de foguinhos saindo do subsolo ali na base de Nantes. Imagina-se que a destruição foi muito grande, pode ter incapacitado totalmente o enriquecimento de urânio do Irã, pode ter jogado esse programa nuclear do Irã vários anos para trás, que era o objetivo de Israel. Pode ser que essa coisa já tenha resolvido hoje, mas Netanyahu deixou claro que só começou neste momento essa ação, ainda vai ter mais operações nos próximos dias.
Netanyahu também avisou aos israelenses que nenhuma guerra é de graça, para todo mundo prestar muita atenção quando tiver avisos de ir para os bunkers, de ir para os locais protegidos lá em Israel, para todo mundo ir imediatamente, não questionar e coisa e tal. Enfim, vamos aguardar os próximos movimentos nisso daqui. Não é a Terceira Guerra Mundial, o Irã já perdeu essa história, o eixo do mal já está encaminhado para a derrota, o Irã, a Rússia e a Coreia do Norte. Infelizmente o Brasil está junto desse pessoal, né? Olha a imagem do Geraldo Alckmin lá do lado desses terroristas todos lá no Irã. Olha que coisa terrível, né? Que idiotice o pessoal que fez o L aqui no Brasil. Botou a gente do lado desse pessoal perdedor que está nesse eixo do mal, né? Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Eu vou acompanhar tudo isso lá no canal Mundo em Revolução. Então, se você quiser ter mais detalhes dessa operação, o link do vídeo está aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal Mundo em Revolução. A gente faz vídeos lá todos os dias sobre a Ucrânia e sobre Israel. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.